Olá, muito bem-vindo ao canal Intercessores da Última Hora. Guerras, rumores de guerras, fomes, pestes, terremotos, coisas espantosas acontecendo em todos os lugares do mundo. Nunca foi tão necessário um clamor e intercessão por todos os homens. Antes de tudo, pois exorto que use práticas de súplicas, de orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Mais uma vez, boa noite, boa tarde, bom dia a todos vocês, no horário que você vai assistir esse vídeo. É uma alegria para nós mais uma vez estar aqui para passar uma palavra para cada um de vocês. Nós sabemos que tem muitas pessoas, que a maioria, na verdade, eu acredito, que eu conheço pelos nomes, pelo menos na lista de transmissão e outras pessoas que eu sei que assistem, são pessoas novas, pessoas novas na fé, pessoas que praticamente não conheciam a palavra de Deus, e muitas eu nem conheço, não sei quem é, não tem contato nem comigo, não conheço, principalmente no YouTube a gente não conhece, e outras pessoas que eu sei que eu conheço, mas que estão longe também, moram longe, outras cidades, mas é para mim uma alegria sempre poder transmitir a palavra do nosso Deus, para cada um de vocês, a palavra que em primeiro lugar fala comigo, a palavra que Deus me ensina, e que eu passo para vocês. Então, alimentando as pessoas uma palavra a mais durante a semana, no domingo, dependendo do dia que a gente manda. Mas para nós é uma alegria poder fazer isso, nós temos prazer em falar da palavra de Deus, nós amamos a palavra de Deus, Então, para nós é um prazer isso, e com certeza, principalmente sabendo que vai ajudar outras pessoas, Mas hoje a gente quer falar, então, que a gente está orando, nós mandamos, então, nós já iniciamos o nosso grupo de intercessão que nós temos, de WhatsApp. Já tem pessoas que estão já inscritas ali para orar junto com nós. A gente já explicou, não sei quantos vídeos já atrás, é só olhar, que a gente já explicou como é que vai funcionar. Então, se alguém quiser pedir um pedido de oração, quiser mandar um pedido de oração, a gente vai, manda para mim, tem o meu WhatsApp ali na descrição do vídeo, pode mandar para mim um pedido de oração. E se a pessoa quiser, a gente vai colocar então nesse grupo, é um grupo fechado de intercessão, não são todas as pessoas que vão participar, a gente já explicou, são aqueles que realmente estão maduros para isso, que têm responsabilidade, que têm disponibilidade para fazer isso. E a gente não quer, a gente não quer fazer exceção de pessoas, quem pode, quem não pode, mas a gente não quer colocar um peso sobre as pessoas que de oração, de intercessão, que as pessoas não estão preparadas, as pessoas novas, estão recém conhecendo um pouco da palavra de Deus, elas estão ali só para receber, para ouvir, para ser fortalecidas, para receber a oração, receber a nossa intercessão. Então essas pessoas a gente está liberando, não precisa entrar no grupo de intercessão, pode orar pela tua família, pode orar para as pessoas que estão ao teu redor, Deus vai te ouvir também, interceder por eles, mas a oração pesada, eu digo assim, que a responsabilidade nos ombros da oração, da intercessão, então fica para nós, para aqueles que se colocaram, que já são mais maduros, estão mais tempo, estão mais firmes, vamos dizer assim. E mesmo que a pessoa não é os anos, irmãos, de que você conhece a palavra de Deus que vai te tornar firme, é a persistência, é a palavra de Deus dentro do teu coração, a tua fé que te torna firme, a tua obediência a Deus. Mesmo que você esteja 1 ano, 2 anos, meses, mas se você tomou uma posição de agradar a Deus, de obedecer a Deus, de fazer a vontade de Deus, você se colocou na brecha para orar, você está pronto. Não precisa ser muito tempo, Mas tem pessoas que estão assim ainda, elas não estão ainda, não querem, se responsabilizar por enquanto, e a gente respeita. Mas já está funcionando o nosso grupo, a gente já está orando, a gente sempre está orando, mas agora nós temos o nosso grupo, que está já escalado, que as pessoas escaladas, não que se escalaram, que se alistaram para esse grupo de intercessão fechado, que nós vamos administrar, que a gente vai conduzir, e todos os pedidos de oração que vem para mim, eu coloco no grupo para a gente orar, e quando a pessoa não quer que outras pessoas saibam que entrar no grupo, fica só para mim, então, só para relembrar isso que a gente já falou. Mas hoje nós estamos aqui então, no último vídeo a gente levou uma palavra,
de esperança, de como nós vamos encher o nosso coração de esperança, de vida espiritual, de força para nós suportar e enfrentar esse mundo tão difícil de se viver, enfrentar as dificuldades, as tribulações, né? Então, quem não assistiu o último vídeo, assiste o vídeo passado, porque ali tem uma palavra de força, de esperança, né, para cada um, e tudo dentro da palavra, né, uma realidade que Deus nos deu para falar ali. Mas hoje nós queremos falar ali, a gente falou de uma esperança pessoal. Nós temos que ter o nosso coração cheio, nós temos que buscar em Deus a força, o vigor espiritual, emocional, até mesmo físico, para nós enfrentar as circunstâncias da vida, as coisas que acontecem. Nós, que nem eu falei, Jesus disse que no mundo nós vamos ter aflições, o mundo por em si tem aflições, então nós vivendo nesse mundo a gente também passa por aflições também, né, devido às circunstâncias. Então foi o que mais ou menos a gente falou no último vídeo, mas foi uma coisa muito pessoal. Mas hoje nós queremos falar um pouco sobre isso também, mas não de uma maneira pessoal, individual, mas de uma maneira geral, como nação, como o nosso país, e não só o nosso país, mas as nações, porque a nossa oração, a nossa intercessão, ela não é bitolada, fechada. Nós temos um grupo fechado para interceder, mas o grupo é pessoas que são escolhidas por Deus, que se alistam, que não é eu que escolho, Deus toca no coração, Deus constrange a pessoa com seu amor, com a sua bondade, e coloca a pessoa aquele desejo de orar, de interceder. É Deus que coloca, essas pessoas vêm, então elas dão um nome, querem se colocar na brecha para orar, né? Então essas são pessoas assim que Deus separa. Isso é individual, mas nós estamos querendo falar que esse grupo, no caso, como todos os grupos, tem muitos grupos de intercessão por aí afora, todas as igrejas têm, né? Mas esse grupo nosso é um grupo assim que Deus deu para a gente não ver barreiras na frente, não vou ver barreira, orar por esse, por essa igreja, por aquela igreja, por aquela denominação. Nós vamos orar de uma maneira geral, pelo corpo de Cristo. Jesus Cristo falou, aí perguntaram para ele, disseram para ele assim: tua mãe e teus irmãos estão aí, querem falar contigo, está na palavra de Deus, né? Não vou ler aqui agora. E ele foi claro, ele disse assim, não que ele desprezasse a mãe e os irmãos, ele amava a mãe e os irmãos e era a família dele, mas ele disse também, ele disse ali junto, minha mãe e os meus irmãos são esses que ouvem a minha palavra e a executam. Jesus foi claro, não é esse grupo, aquele grupo, aquela denominação, aquela igreja. É aqueles, ele disse assim, porque às vezes a pessoa tá começando a conhecer a palavra de Deus, ela ainda não se definiu nesse ponto aí, então não tem que se ficar preocupado com isso, ó. Você tem que se preocupar em crer no Senhor Jesus Cristo, crer na sua palavra, se alimentar da sua palavra, porque ele disse, e isso é uma coisa individual, cada um escolhe onde quer ficar, onde quer congregar, isso aí é uma coisa que é livre para cada pessoa, né? Deus coloca a pessoa no coração da pessoa e assim vai. Mas Jesus disse, o corpo de Cristo, mas ele não é um corpo aqui, outro corpo ali, outro corpo lá. É as pessoas, ele disse, a minha família, né? Meu pai, minha mãe, os meus irmãos, minha mãe, ele disse, minha mãe, meus irmãos, meu pai é Deus, minha mãe e meus irmãos, né? Todos que são os que ouvem a palavra de Deus e executam. Então, e ele diz também, onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei ali no meio. O grupo, quando se reunir para orar, estão 2, 3, mas Jesus está ali também. Seja dentro de uma igreja, seja dentro de uma casa, seja num ginásio, seja onde for, que tem milhões de pessoas que tem 2, 3, Jesus está ali. Ele disse, onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei ali no meio. E o corpo de Jesus é o corpo de Cristo, que ele diz que são todos aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. Não é só quem ouve, é quem ouve e executa a sua palavra. Esses todos são irmãos de Jesus. Então, como ele falou, é quem ouve e executa, ele não citou lugar, não citou país, não citou região, ele disse que quem ouve pode ser um indivíduo, uma pessoa lá no final, lá que a gente fala, nos confins da terra, que mora sozinha e a sua família, uns nativos. Se eles buscarem a Deus, se eles crerem, lá Jesus vai estar também, né? A palavra de Deus, Jesus Cristo não é bitolado. Mas, então, essa palavra que Deus nos deu hoje, mas é uma palavra assim para o corpo de Cristo e como nação nós vamos falar.
O que nós queremos? Nós falamos sobre o nosso coração está cheio, que a nossa boca fala do que o nosso coração está cheio. E aonde nós temos que colocar o nosso coração para ter o nosso coração abençoado e leve, né? Isso foi falado no último vídeo, mas hoje nós vamos falar uma palavra para a nação. O que nós temos observado? Mas eu acredito que você também tem observado isso. E Deus tem colocado isso no nosso coração. Quando nós vamos orar, a gente sente isso. Muitas vezes o nosso coração apertado, a gente está orando, intercedendo, a gente sente aquele peso, aquele aperto, porque a gente vê Deus dá entendimento e pelas coisas que estão acontecendo, Ele confirma que o povo, mas infelizmente as pessoas estão tão desesperadas, tão angustiadas e abatidas, que muitas correm de um lado para o outro, não sabem mais o que fazer, não sabem mais como agir. Tem pessoas que estão se deixando encher de mágoas, de ressentimento, de ódio. Tem pessoas que estão desesperadas, não têm esperança mais de nada. E o que acontece então? E não coloca a sua esperança em Deus. E isso eu estou falando agora por relação de nação. E a gente está vendo, não somente a nossa nação, mas outras também. Mas o nosso país ultimamente está assim, as pessoas estão muito entristecidas, muito magoadas, muito desesperados, angustiados, todo mundo numa preocupação muito grande, muitas pessoas com problemas graves, de depressão, de vários tipos de problemas, tanto emocionais quanto espirituais, problemas físicos, são doenças, peste, tantas coisas. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês, isso tudo Jesus já sabia que ia acontecer. Ele disse, infelizmente, nos últimos tempos, né, viria fomes, pestes, guerras, um monte de... Jesus sabia que isso ia acontecer. Você vai dizer, não, mas então Deus profetizou isso, Jesus disse que ia acontecer porque Deus desejou que acontecesse, Deus largou. Não, isso Deus conhece a humanidade, mas foi Deus que criou o homem. De acordo com as ações do homem, Deus já sabia onde ia dar as coisas. Então você vai dizer, mas então por que Deus não faz nada? Eu vou te dizer por quê. Porque Deus, irmãos, Ele quer ser requisitado, Ele quer que nós chegamos até Ele. É aí que eu quero chegar hoje. Que a maioria, irmãos, a gente tem visto, a gente tem percebido que muitas pessoas, no geral, e quando a gente ora, a gente sente isso. Quando você vai orar, você vai sentir. Se você for interceder, que muitas vezes nós esquecemos um pouco dos nossos problemas, nós oramos de uma maneira geral, intercedendo pela nação, intercedendo por tantas coisas que Deus coloca, que pessoas, a gente fica sabendo, pessoas que pedem oração. A gente vê, ainda quem pede oração, mas nem entra nessa lista. Porque essas pessoas que oram e pedem oração, elas estão preocupadas, elas querem que a gente ore, elas estão crendo em Deus. Eu fico feliz, irmãos. Quando alguém fala comigo e diz, olha, ora por mim, eu quero que tu ore por isso, por esse motivo. Eu fico feliz porque, puxa, essa pessoa está tendo fé em Deus, essa pessoa está esperando em Deus, ela está confiando em Deus. Isso é maravilhoso. Essa pessoa tem tudo para ser abençoada. Mas o que eu quero falar hoje, a preocupação que a gente tem é que muitas pessoas estão se esquecendo de Deus. Eles estão se esquecendo de dizer, mas tem tanta gente que fala em Deus e Deus não faz nada, mas o Deus, mas ele nos ama, ele já... Será que, eu pergunto para vocês, será que Deus precisa dar uma prova maior que Ele nos ama e que Ele quer nos abençoar e que Ele quer nos livrar desse sofrimento, que tudo que está acontecendo, do que Ele dá ao seu Filho para pagar o preço que era para nós pagar? Essa semana eu tive que dizer para uma pessoa tudo que Jesus passou, mas tudo, eu não canso de dizer isso, tudo que Jesus passou, mesmo antes da cruz, era para mim e você passar, aquilo ali, para todos nós, por causa do pecado, e você sabe disso, eu já ensinei isso no curso inteiro, a gente estava falando, né, sobre todas as coisas, né, que levou a tudo isso, e Deus fez, Ele deu tudo que Ele tinha de mais precioso para nós. E tem um texto que fala assim, que eu não trouxe hoje aqui para vocês, eu posso trazer outro dia, eu já falei sobre isso também nos outros vídeos, durante o curso, que se Deus não poupou o seu único filho, Ele entregou por amor de nós, para que através do sacrifício dele, que era para nós, é a mesma coisa, mas que alguém está querendo me matar, está querendo me destruir, está querendo me levar cativo, daí vem alguém e diz, não. Ela não vou, eu vou no lugar dela, eu pago o preço da liberdade dela, estou falando de mim, eu pago o preço da liberdade dela, não toca nela, eu vou no lugar dela. E é isso que Jesus fez, irmãos, por mim e por você. Será, irmãos, que precisa mais alguma prova? Quem será que quer mais uma prova maior que essa, irmãos? É porque não crê em Deus. Não está valorizando o sangue de Jesus Cristo. Não está valorizando o que Ele fez por nós. Mas eu não acredito, irmão.
já vi pessoas dizendo assim, eu não pedi para ele morrer por mim, eu não pedi, eu só queria uma cura, eu só queria uma bênção, mas ele te deu mais do que uma cura, ele dá mais do que uma bênção, ele deu para nós a vida eterna, ele deu para nós a bênção, a restauração da nossa comunhão com Deus, foi o que ele deu. Ele disse, olha, vocês não precisam se preocupar, vocês têm a bênção, eu estou assumindo a culpa de vocês, o lugar de vocês diante de Deus, do meu Pai, que era para ser para vocês, eu assumo tudo. Eu me coloco no lugar de vocês e de agora em diante vocês podem pedir uma cura. Eu também morri pelas doenças de vocês, vocês podem ser curados, vocês podem ser abençoados. O que vocês precisar, eu posso fazer. Mas o que eu vim fazer é livrar vocês, que vocês vai chegar a hora que vocês não vão mais precisar de nada deste mundo. Porque o mundo passa, a palavra de Deus diz as suas concupiscências. Tudo aqui, irmãos, vai passar. Nós não vamos mais precisar aqui. Porque vai chegar a nossa hora que nós vamos partir desse mundo. E agora é 30, 60, até 80 anos no máximo, por aí. Poucos que passam disso. Mas tem uma eternidade na frente. Uma eternidade que não acaba. E essa eternidade, mas se nós não agora tentar os nossos ouvidos e aceitar o resgate que Jesus fez por nós, aonde tem incluído tudo isso, tem cura, tem bênçãos aqui, paz e alegria aqui, apesar de toda circunstância, nós vamos ter paz, nós vamos ter alegria, nós vamos ter consolo, nós não vamos fugir desse mundo e fazer de conta que nada está acontecendo, mas dentro de qualquer tribulação, nós vamos ter paz, alegria, Ele vai nos sustentar, vai nos fortalecer. Aqui nesse mundo, Ele vai suprir as nossas necessidades. E ainda, mas quando nós fecharmos nossos olhos aqui, nós não vamos passar a eternidade na condenação. Nós temos o nosso lugar garantido para entrar no reino de Deus. Além de ficar livre desse mundo, nós não vamos mais precisar de cura, de bênção aqui, mas nós vamos passar a eternidade com Deus. Foi isso que Deus veio, que Deus deu para nós através de Jesus. E muitas pessoas nós estamos vendo, mas que elas não querem isso. Não é que elas não querem, elas não entenderam o que é que Deus está oferecendo. Elas querem só nesse mundo, elas querem as vitórias nesse mundo, que tudo dê certo, que Deus abençoe, que Deus cura, que Deus abençoe, que Deus dá o trabalho, que Deus faz isso, faz aquilo, que maravilha, que a família é maravilhosa, mas se esquece que esse mundo, mas ele vai acabar. Mas não vai, mas vai acabar. Querendo nós ou não, mas nós não podemos segurar uma pessoa ali viva para nós não podemos dizer, Senhor, eu não quero morrer, eu quero ficar aqui para sempre, nós não podemos, está tudo nas mãos de Deus. Então Ele oferece para nós, mas além da nossa vida aqui abençoada, Ele oferece a eternidade para nós. Só que o que está acontecendo com todo ser humano, a maioria, irmãos, assim, se nós não cuidar todos, nós temos essa tendência de olhar para as coisas deste mundo, de querer só as bênçãos deste mundo e esquecer do principal. Eu estou aqui, eu posso estar aqui hoje feliz da vida, tudo maravilhoso, não tenho preocupação nenhuma, glória a Deus, mas se eu, irmãos, não estiver preparada, se a minha vida, se eu estou só esperando neste mundo, estou feliz porque eu estou abençoada neste mundo e não estou preocupado com a eternidade, apesar de tudo, eu tenho mágoa, ressentimento, eu não quero saber, falar em Deus e em outra eternidade, não quero nem saber, de perdão dos pecados, de perdoar alguém, eu não quero saber, eu quero saber que a minha vida, eu estou em paz, que eu estou bem, é uma falsa paz, né, mas que está ali, né, que a paz que a pessoa quer é aquela que nada de ruim acontece, que está tudo sempre as mil maravilhas, e não é essa paz que Jesus veio dar, Ele dá o consolo, o conforto, Ele dá a solução para nossos problemas, mas nós temos que enfrentar, nós temos que também fazer a nossa parte, e se nós tivermos que passar por uma luta, uma provação, nós temos que passar realmente sabendo que Ele está conosco, Ele prova a nossa fé, mas nós temos que crer que Ele está conosco, a nossa esperança não pode estar no que nós temos, que está tudo maravilhoso, que está tudo bem, a nossa esperança é verdadeira quando ela crê, mesmo que as coisas não estão boas, mesmo que as coisas estão difíceis, aí é que eu vou provar a minha esperança, a minha fé em Jesus. E em Deus, né, que Ele vai me abençoar. Se eu só creio, mas quando eu preciso, naquilo que eu quero, e não creio naquilo que foi mais caro para Deus, irmãs, o que foi mais caro para Deus não foi abençoar a nossa nação, foi abençoar a nossa vida material, a nossa vida profissional, isso foi barato, isso não foi, o mais caro foi Ele dar o seu Filho para morrer no nosso lugar, irmãos, isso que foi o preço caro que Deus pagou. E quando eu desprezo o mais caro, não quero saber
saber de Jesus, não quero saber desse negócio de palavra, de mudar a minha vida, de me converter dos meus pecados, que eu sei que é pecado, que eu faço errado, que Deus quer que eu acerte com Ele. Ele garante para mim que se eu me arrependo, eu quero mudar, Ele vai, Ele me aceita, Ele me limpa, me purifica, Ele me aceita, me faz uma nova pessoa. Essa pessoa, isso não interessa, eu não quero nem saber dessas coisas, eu quero viver a minha vida do jeito que eu quero, do jeito que eu gosto, ninguém tem que se meter, e eu quero só neste mundo. Eu vi uma pessoa dizer assim, eu quero agora, eu quero ser agora, eu quero ser grande, eu quero ser poderoso, eu quero ter tudo que eu quero, é agora. E se morrer amanhã, o que vai sobrar para essa pessoa? Mas nós não podemos ser assim. E nós temos visto, irmãs, muitas pessoas desesperadas, angustiadas, e que muitas pessoas, irmãs, já estão rejeitando a Deus. Elas estão dizendo assim, não vale a pena acreditar em Deus, não vale a pena, Deus não faz nada. Eles querem para hoje, eles querem para agora, eles querem a paz de agora, eles não estão pensando na eternidade. Mas eu vou dizer uma coisa para você, este mundo aqui, Jesus disse, essas coisas todas que estão acontecendo, Ele já falou que ia acontecer. Por que ia acontecer? Porque as pessoas iam fechar o coração para Deus, as pessoas não iam se interessar pela eternidade, as pessoas iam querer mesmo as coisas deste mundo só vitória, só bênção, só prosperidade, só as coisas deste mundo, e se agarrar nessas coisas. E depois disso, se não tem saúde, não tem nada, a pessoa se desespera e esquece que tem um Deus Todo-Poderoso que pode curar, pode abençoar. E principalmente se eu morrer aqui, irmã, se o meu corpo tombar por qualquer motivo, seja de uma hora para outra, seja de enfermidade, esse corpo aqui é apenas uma casca. Eu tenho um corpo glorioso, eu tenho uma eternidade com Deus. É a visão que nós temos que ter. E a maioria das pessoas não está pensando nisso. A maioria. Até pessoas que dizem que creem em Deus, mas eles creem em Deus, mas eles creem só com este mundo. Por isso que as coisas estão assim, porque a Bíblia diz buscar em primeiro lugar o reino dos céus, e as outras coisas todas que vocês precisarem vai ser acrescentada. Mas a gente vê, mas as pessoas totalmente afastadas de Deus, não se vê, a gente ouve, se tu passar um dia inteiro assistindo notícia, tu não ouve uma palavra sobre Deus, tu não ouve nada, tu só ouve injustiça, maldade, coisa ruim. Tu não ouve falar uma palavra de Deus ali nesses meses que a gente está falando, né, que de esperança. A gente ouve alguns programas, cultos e coisas, isso é diferente, é outra coisa. Mas eu estou falando de uma maneira geral no mundo, e até pessoas que estão dentro das igrejas, mas não creem do jeito que Deus quer que creem. Mas isso é uma coisa que cada um vai dar conta. O que nós queremos, encerrando esse vídeo, mas o que nós queremos orar, que você ore, que você concentre o teu coração, a luta pela tua vida, que a tua vida material, financeira, se esforça, se aperfeiçoa no teu trabalho, faz a tua parte, cuida da tua saúde, faz tudo que tu tem que fazer aqui de bom nesse mundo. O que não é bom você tira da tua vida. Mas ora como um todo, orar pelo nosso país, pelas nações, pela nação, para que o povo, irmãos, para Deus poder abençoar o nosso país, para Deus abençoar uma nação. O povo tem que voltar o coração para Deus, irmãos. Deus tem que voltar o coração tem que se humilhar diante de Deus e pedir perdão dos pecados nossos. Não vou pedir perdão pelo pecado dos outros. Você não precisa pedir perdão pelo pecado dos outros, mas se você pedir perdão dos teus pecados, que Deus te perdoa, te purifique, você valoriza as coisas de Deus. Eu faço isso, o outro faz isso, aquele outro faz também. Daqui a pouquinho toda a nação, todas as pessoas estão se voltando para Deus. Deus vai se alegrar, irmãos, e Ele vai estender a sua mão e vai abençoar. E para encerrar esse versículo, eu vou ler, irmãos, o versículo que eu tenho para hoje, que tem gente que não gosta de ouvir, não acredita nisso, mas é a receita, irmãos, é a receita para nós, e Deus não vai mudar nessa receita aqui. Ele diz aqui em 2 Crônica, capítulo 7, versículo 6, dá para ler todo esse texto, uma hora eu vou falar sobre o versículo anterior aqui. Aqui diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar,
e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra, sararei a sua nação, estarão abertos os meus olhos, e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer nesse lugar. Então, se nós esquecer de Deus, e a maioria está fazendo isso, esquecer de Deus, não está nem aí, né? Nem acredita mais em Deus. Eu sei que tem muitos irmãos que eu sei que estão, tem muita gente com muita fé no nosso Brasil, eu sei disso, mas comparado com o tamanho, a maioria a gente não ouve, e tem pessoas que têm fé, mas fica com a boca fechada. Nós temos que falar da nossa fé, nós temos que ajudar outras pessoas a ter fé também. Então daí ele vai ouvir, daí ele vai fazer alguma coisa, mas porque chegar na presença de Deus com arrogância, exigir, Deus tem que fazer, porque Deus tem que fazer, porque Deus não vê, Deus não faz nada, isso é arrogância diante de Deus, e daí que ele não vai fazer nada, mas, porque Deus não suporta isso. Agora quando nós chegamos com humildade diante de Deus, dizendo, Senhor, perdoa-nos, Pai, perdoa porque nós não temos feito o que nós devíamos fazer. Nós não estamos te buscando como nós devia. A nação não está buscando. Senhor, desperta a nossa nação. Desperta o povo brasileiro. Para que o povo ore. Para que o povo lembre que existe um Deus no céu. Porque Deus não vai fazer. Mas Deus não... Ali ele foi claro. Se esse povo se humilhar e orar. E não adianta só pedir, não. Ah, mas está cheio de gente pedindo. Está pedindo com humildade? Está se arrependendo dos pecados? Está pedindo perdão e se arrependendo? Está se convertendo dos maus caminhos? Tem gente que não quer isso. Mas eles querem que Deus abençoe. Que tudo cai do céu. Mas mudar uma vírgula, mudar uma coisa que sabe que é pecado, que Deus não se agrada, que está ofendendo a Deus, não quer mudar, então Deus também não vai ouvir. E a maioria pesa, você sabe disso, né? Deus prometeu nos abençoar e cuidar daqueles que creem nele. Pode a maioria não crer, se eu creio, se eu procuro fazer a vontade de Deus, eu vou passar, eu vou estar no meio desse ferro todo, mas a minha vida Deus vai guardar. Deus vai guardar aqueles que são seus, aqueles que se aproximam dele, Deus vai guardar. Deus é nosso refúgio e fortaleza. Aquele que vai para o refúgio que é Deus, mas ele vai ser guardado, ele vai ser protegido. Deus vai sempre dar uma saída. Mas aqueles que não fizerem isso vão pagar o preço fora do aprisco. Quando eu sei que tem uma tempestade, né, que o tempo está armado, que vai ter tempestade, e eu não tô nem aí, eu vou pra tempestade, não quero saber, não me precavei no guarda-chuva, não vou para um abrigo, eu vou pagar o preço daquilo ali. Agora, se eu tô no meio de uma tempestade, eu moro num lugar, eu sei que vai dar uma tempestade, que tem tempestade vindo por aí, e eu me abrigo, eu me previno, eu busco um refúgio, eu vou me refugiar em Deus, eu vou exercitar minha fé, eu vou pedir a proteção, eu vou me humilhar diante de Deus, eu vou buscar Deus, eu entro no refúgio de Deus, aí Deus vai me livrar. Ainda que a minha casa trema, ainda que eu passe por aquela tempestade, eu vou ver. Eu já tive sonhos de estar em tempestade, que eu vi as coisas voando e eu só olhando. Deus mostrou como é que é quando acontece, quando a nossa fé está nele. Nós até vamos ver as coisas acontecer, mas ele vai nos livrar. Então é isso que eu quero pedir, irmãos, para nós orar uns pelos outros, orar pelo nosso país, para que Deus coloque mais fé no coração desse povo. Que o povo brasileiro, que é um povo de bom coração, irmãos, ninguém pode mudar isso, mas é um povo que é muito difícil de se dobrar diante de Deus. Que o povo se humilhe, o povo brasileiro tem uma fé natural, ele tem que colocar essa fé natural que Deus deu no coração do nosso povo, em Cristo Jesus, em Deus, e exercitar essa fé. Não, eu creio, mas tem que botar em prática essa fé, nós tem que crer, tem que orar, tem que chegar na presença de Deus com fé, tem que crer, tem que se colocar no aprisco que Deus deu, tem que ir para o refúgio de Deus. Não adianta eu saber que existe um refúgio, mas eu não vou para esse refúgio. Tá bom, mas o nosso tempo está terminando. Então vamos orar para o nosso país. E a palavra de hoje é essa: procura o refúgio em Deus, mas não olhe a circunstância. Busque em Deus e ajuda pessoas que estão por perto. Nós precisamos de Deus como nunca precisamos. E se nós largar a mão, deixar Deus de fora, irmãos, de tudo que está acontecendo, nós vamos pagar o preço. As pessoas que deixarem, irmãos, que não se preocuparem com Deus agora, vão chorar muito mais depois. Nós podemos até chorar junto agora um pouco, mas nós vamos estar livres, nós podemos chorar até pelos outros, mas nós vamos, a tempestade virá e nós estaremos no refúgio que é Deus para nós, que é a nossa fé em Deus, em Cristo Jesus. Tá bom? Deus nos abençoe. Estamos orando por vocês, vamos continuar orando. Esse grupo já está ativo para orar. E se mais alguém quer entrar para esse grupo, ainda pode ligar para mim, que você que gosta de orar, que você já está acostumado, você tem a tua fé firme em Jesus Cristo, manda o teu nome
para mim, no meu ato, eu coloco você também no grupo de intercessão. Tá bom? Deus os abençoe, irmãos, em nome de Jesus Cristo.